diácono Felipe, queridos, em comunhão com a igreja em todo o mundo, nós celebramos esta solenidade dentro do ciclo do tempo comum, São Pedro e São Paulo apóstolos, como nos diz São Leão Magno, um só dia consagra o martírio de dois apóstolos, Pedro, que subiu à cruz à semelhança do seu mestre, Paulo, com a espada, selou sua fé. Em sua diversidade, brilham como um só testemunho. Queridos, nós celebramos esta solenidade de dois dos apóstolos num só dia, porque isso veio da tradição da igreja. Tem um texto de São Jerônimo, quem gosta de ler, que se chama Dos Homens Ilustres. Nesse livro, São Jerônimo faz uma biografia dos apóstolos e dos principais santos da igreja primitiva. E é nesse texto de Jerônimo que nós podemos ler o dia e o modo com que morreram esses apóstolos, né? São Jerônimo conta, diferente de Santo Agostinho, que eles entregaram a sua vida, foram martirizados no mesmo dia. Nós sabemos que tem uma imprecisão de informações, né? Mas isso não é tão relevante. O importante é sabermos que os apóstolos, de maneira geral, exceto João, todos eles se entregaram ao martírio para testemunhar o nome de Jesus. O sangue dos apóstolos rega o solo da igreja e a igreja frutifica em obras na caminhada no mundo, na história, por causa desses homens que deram a vida por ela. Hoje nós ouvimos este evangelho, da profissão de fé de Pedro, que nós ouvimos na semana anterior a versão de Lucas e hoje a versão de Mateus. Jesus ele vai para uma região pagã, onde tinha cultos pagãos, e ali Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E as respostas são diversas. Olha, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. São respostas muito boas, como eu dizia na semana anterior. Tanto João Batista, quanto Elias, quanto Jeremias foram profetas excelentes no testemunho e na fidelidade de Deus. Só que Jesus não é nenhum desses. E é interessante que Jesus pergunta para os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra. Diante daqueles 12 que estavam lá, Pedro toma a palavra e responde em nome do colégio apostólico. E o fato de Pedro responder, aqui já nos mostra o seu primado. Claro, Pedro é um apóstolo como os outros 11, e também como Paulo o será depois da ressurreição de Jesus. Só que de iguais o Senhor o faz um sinal de unidade, a representação de todo o colégio. Hoje nós não temos mais Pedro, mas temos o Papa Leão XIV, um bispo, como todos os demais que existem ao longo do mundo, mas um bispo que sucede o trono de Pedro, que representa a unidade da igreja que caminha na terra. Por isso que hoje é o dia do Papa e nós rezamos pelo Santo Padre Papa, nesse mundo cheio de questionamentos, nesse mundo cheio de medos, de dúvidas. Também a igreja que é muitas vezes bombardeada, na tensão desse mundo contemporâneo. Nós rezamos pelo Pedro que Deus nos entregou, nos deu
para representar a imagem do próprio Cristo. Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. São duas respostas em uma só. Tu és o Messias, ou seja, aquele que estava para chegar. Todo o Antigo Testamento esperava por ele. Mas não é um Messias qualquer. Tu és o Messias que é Deus, que é o Filho de Deus. Olha, e Jesus reconhece Pedro, ou melhor, Simão, porque esse é o nome dele. Feliz és tu, porque não foi uma pessoa que te revelou isso, mas um Pai que está nos céus. E o Pai revelou quem de fato era Jesus para Pedro e para os apóstolos, porque eles conviveram com Jesus na intimidade de Jesus. Minha gente, uma das grandes coisas que hoje invade a nossa sociedade contemporânea é o relativismo. O Papa Bento XVI dizia que nós vivemos numa ditadura do relativismo. Por quê? Os questionamentos sobre as verdades objetivas, eles não são tão aparentes, Não são tão aparentes. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer pessoa por aí, qual a cor deste véu, deste átrio? Todos dirão, é vermelho, E se disserem o contrário, ou é daltônico, ou tomou umas cachaça. Por quê? Porque é uma verdade objetiva. O problema do mundo de hoje não está naquilo que são as verdades objetivas, mas nas verdades subjetivas, que diz respeito ao transcendente, aos valores, que vai além da objetividade. E aí você entra num campo onde o relativismo, ele tem feito a festa. Cada um tem a sua verdade, e a verdade verdadeira tem se tornado cada vez mais uma mentira. O mundo de hoje, a quem ouvir? As autoridades políticas? A mídia? A quem ouvir? As redes sociais? Não. Nós que somos cristãos, nós ouvimos a Pedro, porque a Pedro foi dado o poder, que nós ouvimos no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 16. Esse poder, de maneira simbólica, é aparente na figura das chaves do reino dos céus, que é entregue a Pedro. E Pedro representa a igreja. Portanto, meus queridos, ouçamos o que diz a igreja. E quando eu falo a igreja, eu falo da revelação, a escritura, a tradição, Os santos padres da igreja primitiva, todo o compêndio de doutrinas que os apóstolos nos deixaram e que a igreja defende no depósito da fé. Ouçamos a essa igreja. A Igreja Católica tem sofrido internamente uma grande pressão e uma cisânia que parte de membros que têm grande influência nas redes sociais, que se contrapõem ao Santo Padre, o Papa, que se contrapõem aos bispos, ao colégio apostólico. Não existe igreja sem Pedro, porque se pudesse sê-lo, Jesus não teria chamado 12. Jesus teria constituído com aquela multidão de apóstolos, sem pastores, sem cabeça. Mas Jesus escolheu 12. E dos 12, ele escolheu um para ser o sinal da unidade e da defesa da verdade. Ouçamos Pedro. Olha, quem está nesse meio eclesial e acompanha redes sociais, pode perceber, sabe muito bem do que o padre está dizendo. Instituições que são importantíssimas, e que tem grande eloquência no meio eclesial, que se contrapõe ao Santo Padre.
não escutamos a estes. Não existe igreja sem o Papa. Não existe. É isso que nos ensina essa liturgia de hoje, ao celebrarmos o dia do Santo Padre Papa, ao ouvirmos esse evangelho belíssimo, onde foi Pedro quem tomou a palavra em nome dos 12 e disse a verdade, que nós tenhamos os ouvidos abertos à igreja. E olha, minha gente, a gente sabe quando alguém que está pregando fala em nome da igreja ou fala em nome próprio. Nós já escutamos muitas pregações, muitas coisas. Quando soa estranho, vai pesquisar, porque pode ser que não seja a igreja a falar, não seja Pedro, né? Quando cheguei aqui em Alphaville, um perfil de nome estranho no Instagram me mandou uma mensagem como que um pouco de ofensa, assim, criticando o nosso bispo, né? Falando de política. A igreja não tem nada a ver com partidarismo. Não tem nada a ver. Se você veio buscar isso aqui, você está buscando coisa errada no lugar errado. A igreja é responsável unicamente por anunciar o evangelho e entregar os sacramentos. Isso é a nossa prioridade, né? E olha, se buscamos viver a fé sem o bispo que nos foi dado por Deus, nós estamos fazendo de maneira errada, né? Então, hoje uma oportunidade de refletirmos como nós temos caminhado na nossa vida espiritual. Percebem que em toda a liturgia eucarística, na oração eucarística, nós rezamos pelo Papa e pelo Bispo, e todo sacerdote deve presidir a Eucaristia em comunhão com esses pastores que Deus nos deu, né? Não sei se vocês percebem, mas sempre quando se canta o canto do Cordeiro, o padre pega um pedacinho da hóstia consagrada e coloca dentro do cálice, né? E isso, na igreja primitiva, representava a comunhão com o Santo Padre, o Papa, né? Lá nos primórdios da igreja, né? O bispo, ele passava pouquíssimas vezes nas comunidades, né? E a reserva que se fazia quando o bispo passava, ela devia durar, devia existir até a próxima vinda dele, de modo que os sacerdotes, os presbíteros, quando consagravam, né, rezavam a missa e consagravam, eles pegavam parte das hóstias que o bispo consagrava para colocá-la dentro do cálice, manifestando ali que ele estava em comunhão com o bispo. E o bispo, por sua vez, também como o Santo Padre, o Papa. A liturgia da igreja, ela trouxe isso todos esses anos e séculos, e nós assim celebramos, para mostrar que a igreja, ela é una, e nós precisamos amá-la e amar os pastores que o Senhor nos deu, né? Mas eu acho tão legal o bispo não sei da onde. Pois é. Eu acho tão legal o padre da igreja não sei da onde. Pois é, mas é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Ame. Amar. E hoje nós ouvimos esses textos tão bonitos, que a igreja, essas leituras. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos vem nos falar da prisão sofrida por Pedro em Jerusalém. Herodes tinha inveja de Pedro e tratou Pedro como se fosse um criminoso, um criminoso extremo, um homem perigosíssimo. Olha, mas Pedro era um pescador que passou a falar de Jesus. Era um homem indefeso, um homem simples. Mas para Herodes era uma ameaça tremenda. Por isso Herodes mandou prendê-lo, torturá-lo e mandou colocar num cárcere de prisão
máxima, de segurança máxima daquela época, com 4 compartimentos, diz o texto, e cada compartimento tinha 4 soldados. Olha só como que o evangelho incomoda, desde o nascimento da igreja, e vai continuar incomodando, sempre, né? Acontece que, quando não é o momento do martírio, ninguém consegue realizá-lo. Não era o momento de Pedro entregar a vida. Por isso o Senhor manda um anjo, e o anjo faz cair todas aquelas celas e se abrirem. E é muito interessante que, quando isso acontece, diz o texto, porque a igreja estava unida em oração por Pedro. Olha a importância de rezarmos pelos pastores da igreja. Minha gente, a gente faz muita obra de caridade. Não existe instituição que promova tanto o bem na sociedade como a Igreja Católica. Mas um deslize, um pecado, de qualquer que seja o pastor, é motivo de jogar toda a instituição no lixo. E nós vemos isso acontecer. Nós vemos. Quem valoriza nas redes sociais, nas mídias, a caridade àqueles que são indefesos e frágeis na sociedade? Ninguém. Mas um deslize. É por isso que os Atos dos Apóstolos diz que Pedro estava mantido na prisão, mas a igreja rezava continuamente a Deus por ele. E pela oração da igreja foi que a prisão toda se abriu. E o anjo visitou. E ele saiu e continuou a anunciar o evangelho. Esse relato, esse que nós ouvimos hoje, ainda não é um relato do momento iminente da morte de Pedro. Pedro ainda não vai morrer, né? É claro que aqui o Lucas, quando escreve os Atos dos Apóstolos, ele coloca todos esses acontecimentos à semelhança dos acontecimentos, diante da prisão de Jesus. Olha só, quando Pedro foi preso, era a festa dos ázimos, né? Ele foi preso e seria julgado pelo tribunal, como Jesus assim o fez, passou por isso, igualzinho. Só que o anjo o libertou, não era o momento ainda. É claro que depois, Pedro em Roma, quando for preso na prisão Mamertina, não sei se alguém aqui já foi visitar, ali não vai ter jeito, ali vai ser a última vez. Em Roma, a prisão Mamertina, também Paulo foi preso lá, mas ainda não era o momento. Aqui foi uma preparação. Pedro já foi percebendo que o fim dele seria tal como o fim do mestre, enquanto aqui esteve a peregrinar. A segunda leitura de hoje nós ouvimos um outro episódio envolvendo Paulo. Na segunda leitura, Paulo já está preso e a sua partida, o seu martírio está próximo, né? E ele percebe isso. E ele faz ele visita na sua consciência, na sua memória, tudo aquilo que ele viveu ao longo de toda a sua vida, né? Ele diz: olha, o Senhor sempre esteve ao meu lado, me deu forças, mas o Senhor me libertará de todo mal e Ele me salvará. Aqui Paulo não está dizendo que o Senhor vai libertá-lo da prisão e da morte, porque ele já sabe que daqui a pouquinho ele vai ser martirizado, assassinado. Libertar do mal e salvá-lo consiste em livrá-lo do inferno, que é a pior de todas as prisões. E ele percebe: eu já estou para ser derramado em sacrifício. O momento da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Olha só, combati o bom combate, ou seja, eu não deixei de fazer o que eu precisava fazer. Eu completei a corrida, eu não desisti de nada de que era para eu ter feito. Eu guardei a fé. Em toda a minha vida, em toda a minha luta, eu nunca deixei a Deus. Minha gente, oxalá, nos nossos dias derradeiros, quando nós estivermos para também completarmos a nossa missão aqui, que nós tenhamos
a possibilidade de dizer como Paulo disse: missão cumprida, eu me entrego a ti, Senhor. Olha, tem que ter muita intimidade com Deus para chegar nesse ponto de dizer isso, não é? Então aprendamos esses exemplos tão bonitos que hoje nós celebramos. Quando nós celebramos os santos, né, nós no fundo olhamos para os santos e enxergamos neles o testemunho que eles nos deixam. Pensamos pela intercessão de São Pedro e São Paulo hoje, que nós também sejamos homens e mulheres fortes, completar a corrida, combater o combate da vida, guardar a fé, não esmorecer, não desistir, se for necessário ir até o fim, até o martírio, mas continuar em Deus, não parar pela metade. Muitas coisas da vida, e até mesmo o inimigo de Deus, quer muitas vezes nos tentar parar. Os acontecimentos, a ingratidão das pessoas às vezes, né? As adversidades da vida, os problemas, as enfermidades e tantas coisas, sejam pessoas ou situações, quantas vezes nós os entristecemos e titubeamos diante do enfrentamento da vida. Hoje nós olhamos esses testemunhos, Pedro e Paulo, homens fortes. Pedro, não se achando digno de morrer à semelhança de Jesus, que é Deus, pediu para que os seus pés fossem virados para cima e a cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Diz a tradição que sua cabeça pôde tocar o chão por 3 vezes. Que nós imitemos esses apóstolos e peçamos a Deus hoje o dom da fortaleza, que nada nos pare e nos detenha nas lutas da nossa vida e nos nossos sonhos. Assim seja. Amém.